Presidente, bom dia a todos. Parece que aqui o tema da audiência é Alexandre, né? Alexandre Pitolli, Alexandre Garcia. Vou parar por aí, né? Mas não vou parar por aí não, porque acho que a gente está num momento em que não podemos manter essa preocupação. Todos nós aqui parlamentares, esse é um sintoma da falta de democracia hoje, senador Girão, parabenizo aí pela iniciativa, de parlamentar ter que medir palavras quando sobe na tribuna. Eu sempre fui de um perfil conciliador, tentar construir pontes, tentei por várias vezes, enquanto o presidente Bolsonaro na presidência, distensionar atritos que eu achava até desnecessários por falta de comunicação, mas eu percebi que não adiantava. Não adiantava porque já havia uma pré-determinação de atacar o presidente Bolsonaro. Vocês vão se lembrar que aqui no Brasil, pelo menos, senadora Rosana, essa grande empreitada por censura em redes sociais ou em aplicativos de comunicação começa quando um deputado do baixo clero, que ninguém acreditava que chegaria à presidência da República, se elegeu por causa da comunicação de WhatsApp, porque se dependesse da grande mídia, ele ia ser o torturador, o racista, o homofóbico, tudo de ruim. Atribuíam a ele fake news reais, indiscutíveis, mas que quando era contra Bolsonaro, podia. Então, vocês vão se lembrar, começou com o WhatsApp, determinações judiciais, proibindo que se houvesse o encaminhamento de um vídeo ou de um texto para vários grupos de uma vez só. Hoje, se você tentar encaminhar alguma coisa pelo WhatsApp, você pode mandar para uma pessoa ou para 3 no máximo, se não me engano. O que é isso? É a tentativa de reduzir a propagação da opinião das pessoas, que para eles rotula-se de fake news, inventa-se que é crime e tenta-se punir com prisão, com multa, cassação de passaporte, né? E por aí vai, tirando o direito de alimento das pessoas. Então começou lá de trás. Eu lembro o WhatsApp aqui, era um negócio de louco, Girão. Eu não conseguia, recebia tanta, eu me incluía em tantos grupos, eu recebia tantas mensagens, né, porque ficavam repassando, que eu tinha que toda manhã e toda tarde limpar completamente o meu WhatsApp. Hoje em dia, isso não acontece, mas as redes sociais, né, estão aí para servir de uma fonte de consulta para que as pessoas formem o seu juízo de valor. Tá, e o que a gente vê hoje, e me preocupa muito a postura das próprias Big Techs, porque seja lá por qual objetivo, o nosso objetivo aqui, parlamentar e centro-direita, é garantir a liberdade de expressão. O deles pode ser isso, pode ser o lucro, pode ser o que for. Mas o fato é que hoje eles são perseguidos por regimes ditatoriais, que são regimes de esquerda e centro-esquerda, e ainda assim promovem perseguições e redução de alcance de postagens de parlamentares de centro-direita, que em tese estão aqui defendendo, mais uma vez, do nosso ponto de vista, a liberdade de opinião, a liberdade de expressão, a não persecução injusta desses meios de comunicação. Quer dizer, nós estamos sendo punidos por aqueles, né, que, direto ou indiretamente, nós próprios estamos defendendo. E às vezes a vontade de falar assim, quer saber? Passe esse projeto aí para essas Big Techs aprenderem a não participarem do jogo absurdo, ditatorial da extrema-esquerda, nos fazendo de vítima. A gente está aqui defendendo a liberdade, mais uma vez, direto ou indiretamente, interessa a eles a nossa postura, seja por qual objetivo, por qual fim, nós estamos aqui por este fim, não sei se é exatamente o deles, mas era para eles fazerem o contrário, como a Rede X está fazendo, enfrentar, porque ninguém aguenta mais perseguição. O que a reportagem da Folha de São Paulo mostra é um ditador, Alexandre de Moraes. Não dá para admitir mais isso. Como eu sou advogado, Alexandre Garcia, e eu fico assim, que vergonha, quem é do mundo jurídico, todos já sabiam o que estava acontecendo. Mas quando vem a matéria da Folha de São Paulo, e vamos considerar que é verdade o que está lá, não tem por que nós não acreditarmos nisso, afinal, pelo que tudo indica, a fonte é um ex-assessor direto de confiança do ministro Alexandre de Moraes, que foi esculachado por ele, né, por um problema pessoal, e aí vem à tona as mensagens, né, de alguém indignado, né, até ontem prestava. Estava aqui defendendo a democracia, cumprindo as ordens de Alexandre de Moraes. Aí acontece um problema em casa, não presta mais, você é um lixo, você é um fascista, né, você tem que ser preso. O que passa na cabeça de um ser humano? É assim? Então, olha como é que você fazia. Você que é o arauto da moralidade, aponta o dedo para todo mundo, cobrando uma coerência, cobrando, né, uma lisura. Você não é.
Você não é coerente. Você não defende aquilo que você não pratica aquilo que você fala de defender a democracia. Pelo contrário, você ferra a democracia. E eu lembro daquela frase que é atribuída a Winston Churchill, mas que parece que não é dele, mas que se encaixa aqui, né? Os fascistas do futuro, os fascistas de hoje chamarão, te acusarão de serem... Os fascistas de hoje dirão os antifascistas do futuro, algo parecido. Ou seja, faz o discurso de que defende democracia, que é antifascista, mas na verdade ele é o fascista. Ele desorganizou a democracia. O que evidencia que claramente o Alexandre de Moraes ele influenciou nas eleições de 2022, porque já não queria Bolsonaro mais sentado na cadeira de presidente. E aí parece que ele segue o conselho do Lula e fala, nós temos que criar narrativas. Vamos acusar o Bolsonaro de golpista. Vamos acusar o Bolsonaro de tudo de ruim que existe, que ele é a escória, porque esse nós não queremos mais que sente na cadeira de presidente, como se isso dependesse da vontade de um ministro. Isso depende da vontade do povo. E a nossa defesa aqui, para concluir, senador Girão, para passar a palavra para os nossos ilustres convidados, é que exatamente a gente fica na situação aqui, às vezes, de impotência, mas o que nós estamos defendendo é que a vontade soberana do povo prevaleça. O que está acontecendo na Venezuela só está sendo possível porque lá tem o raio do voto eletrônico com o comprovante impresso do lado, onde cada voto individualmente, sem identificar quem foi que deu aquele voto, pode ser contado, colocado numa ata, que vai ser comparado com o resultado eletrônico e tem que estar exatamente igual, se não tem problema. Isso é auditagem pública, isso é contagem pública de votos. Isso que nós sempre defendemos, que o presidente Bolsonaro sempre defendeu há mais de 15 anos. E é uma das razões da inelegibilidade dele. Querer que o mundo olhe para o Brasil e veja que aqui nós temos um sistema de votação que é confiável. E não adianta na marra querer impor, olha, é confiável e acabou porque eu garanto. Não tem uma denúncia de fraude acontecida em eleições no Brasil. Olha, primeiro que há fortes indícios e tem denúncias. O problema é que quem pede para que seja investigado é multado, é preso. Como é que você vai produzir alguma coisa? Eu vou lembrar um fato aqui que, mais uma vez, foi uma das coisas tratadas pelo presidente Bolsonaro naquela fatídica reunião com embaixadores, contextualizando o que aconteceu logo após o então presidente do TSE, Edson Fachin, fora de suas atribuições, chamar cerca de 60 ou 70 embaixadores para pedir que o resultado das eleições no Brasil fossem proclamados, fossem reconhecidos por esses países imediatamente após o término da eleição, senadora Rosana. Vocês veem alguma similaridade com a Venezuela? Que o Maduro pediu a mesma coisa? Então, aqui no Brasil foi assim. O presidente Bolsonaro indignado, não, olha só, eu quero um sistema eleitoral mais transparente, mais seguro, dessa forma aqui. Enfim, explicou o contexto, essa é uma das razões da inelegibilidade dele. E a outra razão, senador Girão, 7 de setembro. Ele condenado à inelegibilidade por 8 anos pela segunda vez, por excesso de democracia. Porque qual o líder no Brasil que coloca essas milhões de pessoas nas ruas, como aconteceu no 7 de setembro aqui em Brasília, aconteceu em São Paulo na sequência, no Rio, em vários outros locais, mas chamando mais atenção em Brasília e São Paulo, sem gastar R$1, sem pagar ônibus para ninguém, sem prometer lanche para ninguém, sem dar dinheiro para ninguém. Era o Bolsonaro. Eu acho que isso causa uma certa urticária ou uma certa inveja das pessoas, que tentam morder o cotovelo porque não tem a mesma liderança. A gente olha para um governo aqui hoje que não consegue botar 200 pessoas no comício ele sentado na cadeira de presidente da República porque ele não é querido. Ele já enganou o povo brasileiro algumas vezes. E essa foi a última que ele enganou em 2022. Enganou pobre, enganou rico. Nem tão enganados assim, Por conveniência, muitas vezes. Mas acabou o Lula. A expectativa que existia em torno daquele que seria o pai dos pobres está aí taxando pobre, metendo imposto na goela de trabalhador, dificultando a abertura de uma empresa própria, uma pessoa que não quer mais ser empregada, quer ser a própria patroa, de abrir a sua empresa, ser chefe de si mesmo, ganhar o seu dinheiro, quer recolher imposto, mas não quer ser estuprado, que é o que a gente está vendo com essa reforma tributária. Aliás, nós vamos daqui a pouco tratar disso aqui no plenário. O que é que isso tem a ver
com esse momento que nós estamos vivendo hoje? É o sistema, algumas poucas pessoas, na verdade, que não admitem que o povo escolha seus representantes e que usam da sua caneta, que é forte, para descumprir a Constituição, descumprir a legislação e atacar aqueles instrumentos que nós ainda temos de levar a verdade para a população. Porque fake news não se combate com censura. Fake news se combate com a verdade. E ninguém melhor do que a pessoa que está tendo acesso àquela informação poder consultar várias fontes, seja a grande mídia, seja a rede social, seja algum blog, seja uma opinião de alguém, para ela formar o seu juízo de valor. E não o ministro do Supremo querer impor o que ele pensa que é melhor à sociedade. A revelia da vontade da maioria do povo. Essa é a nossa indignação aqui e não dá mais para ficar com isso preso aqui na garganta. Eu cheguei a dar entrevista dizendo, olha, antes do impeachment de ministro, nós temos alguns degraus a serem percorridos. Vamos tentar distensionar, vamos trabalhar para que baixe um espírito de humildade finalmente, que eu sei que existe um resquício em todo ser humano, em alguns, lá na pontinha, no final da alma, vai reflorescer o espírito de humildade, vai ter uma o cara vai ter uma autoconsciência ali, falando, realmente eu já deu, exagerei. Mas não dá mais. E como o CNJ, por decisão do Supremo Tribunal Federal, não pode investigar desvios de conduta de ministro do Supremo, o corregedor do Supremo é o Senado Federal. E há razões que os 81 senadores sabem que existem para impeachment de ministro Alexandre de Moraes. Os 81 senadores sabem. Agora, por que é que não acontece? E aqui, para concluir agora de verdade, fica aqui também uma reflexão para quem nos assiste, seja aqui pelo YouTube da TV Senado, seja pelas nossas redes sociais, que assim, é uma reflexão importante, porque generaliza-se muitas vezes, Girão. O Senado não faz nada, os senadores não fazem nada. Não é assim. Tem que haver uma maioria. Para fazer o impeachment de ministro do Supremo, aqui no Senado tem que ter 54 votos dos 81 senadores. E para abrir ao presidente. Tem essa quantidade de votos hoje? Eu, sinceramente, no voto secreto, em função de tudo que está sendo mostrado sobre Alexandre de Moraes, eu acho que tem. Eu acho que tem. Eu falei no tribunal ontem e repito aqui. Os ministros do Supremo têm que entender uma coisa. Esse corporativismo é mais nocivo ainda para a democracia. Porque não é o raciocínio errado que alguns têm, é o seguinte, se fizer o impeachment de um primeiro-ministro supremo, na sequência vem os outros. Isso é mentira. Essa casa não é uma casa vingativa, revanchista. É uma casa que deveria ser legalista, constitucionalista. E se há esse medo, há esse receio, há a proteção a eles lá, eles têm que ter a consciência que estão fazendo mal, eles estão se igualando ao Alexandre de Moraes. E, na verdade, nós aqui sempre defendemos a importância dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal que respeitem a Constituição, que respeitem o Senado, que respeitem a imunidade parlamentar, que respeitem a liberdade de expressão. Então não tem que ter medo disso. Se o cara, Alexandre de Moraes, está dando motivos claros que toda a população sabe que existem para que ele não é mais digno de sentar numa cadeira de Supremo Tribunal Federal, não está à altura dele, eu fico muito triste, Girão, quando eu vejo alguns ministros se levantando para defendê-lo por medo de estarem na sequência ali de sofrer um processo de impeachment. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então eles se rebaixam. E essa casa aqui, mais uma vez dizendo, eu acho que ela é a virada de chave para o resgate da democracia. Eu não sei se isso vai acontecer agora ou se isso vai acontecer em 2027. Quando eu tenho a convicção absoluta que, da maneira como nós estamos indo, o debate principal na eleição de 22 não vai ser saúde, educação, segurança. Vai ser impeachment de ministro. Isso é bom para a democracia? Não é. Alguém quer isso? Não queremos. Mas é inevitável. Não está no nosso controle. E por causa da postura deles, mais especificamente de Alexandre de Moraes, ele não pode querer continuar culpando o bolsonarista por ele não conseguir ir num restaurante com a sua família em paz para jantar, para almoçar, para fazer uma reunião. Tem que fazer congresso fora do Brasil porque aqui não tem ambiente. Não é culpa de bolsonaristas, não é culpa de pessoas indignadas, antidemocráticas, de fascistas. É culpa deles, das posturas deles, das decisões absurdas e fora da lei deles. Isso precisa ser dito. E eu ainda acredito que em algum momento vão largar a mão do Alexandre de Moraes, porque vão entender
o quanto de mal que ele está fazendo para a nossa democracia. Então, nós não vamos aqui desistir do nosso Brasil, vamos continuar defendendo a democracia e a liberdade de expressão. E eu estou aqui ansioso para ouvir, só para concluir, Alexandre Pitoli, eu comecei a acompanhá-la há pouco tempo nas redes sociais. Tá? Primeiro, virei um seguidor seu, acompanho algumas de suas entrevistas, a sua voz é um negócio fenomenal. O Alexandre Garcia, que é especialista, pode falar, essa voz de radialista, potente, que não gagueja, que não tem vícios que não tem essa que a gente tem aqui, né? Que não somos profissionais. Isso ajuda os nossos ouvidos a receberem ainda melhor a sua mensagem. E o Alexandre Garcia é um fenômeno, um ícone que a gente tem que respeitar demais. Infelizmente não chegou a ser porta-voz do governo Bolsonaro. Ele tinha os seus compromissos aí, mas é uma pessoa que passa uma credibilidade que pouquíssimos jornalistas hoje passam na sua palavra, a sua verdade, a forma como você se comunica, a sua experiência, a sua trajetória de vida, os veículos pelos quais o senhor já passou. E veja como é que é interessante, né? Parece até esse assessor do Alexandre de Moraes aí que está desnudando ele, abrindo seu celular e passando as informações. Antes você prestava, né? Hoje você é um reacionário, um bolsonarista, né? Uma pessoa que dizem, eu vi até aqui um apelido pejorativo, né? Mas quando é contra alguém que não é de esquerda, está autorizado. Alexandre Garcia, né? Uma série de coisas pejorativas, desrespeitosas, de pessoas que não conhecem a trajetória de vida, a história desse homem, que fez muito mais pela democracia, né, do que muitos que estão no poder hoje. Então, fico muito feliz de estar aqui nesse momento, de eu ter dado a oportunidade de eu ser senador e estar aqui sentado diante de pessoas tão excepcionais. Tá? Então, parabéns aí pela luta, contem conosco aqui no Senado.